Olha, eu quero chamar agora o Hernandes Queiroz, né, que a gente vai ter assunto hoje para a gente conversar. Hernandes, né, vamos falar um pouco aí da política agora local, né, ou seja, aqui do estado da Paraíba, né? Mesmo estando aí em Pernambuco, você está muito bem atualizado dos assuntos políticos aqui da nossa região e do nosso estado, né? O deputado Luiz Couto, ele afirmou aí que Ricardo Coutinho será bem-vindo ao PT e pode ser candidato em 2022. Essa relação com o Ricardo Coutinho, você acha que não pode arranhar mais ainda a imagem do PT em relação à corrupção? Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Robson. Boa noite a todos que nos acompanham pela CTV. Robson, na verdade, a história de Ricardo com Coutinho, né? Aliás, a história de Ricardo Coutinho com o PT, né, é uma relação muito, eu digo, amigável, né? Porque toda a base, toda a formação, né, a história política do Ricardo esteve muito ligada ao PT. Você sabe que o Ricardo, desde cedo, naquele momento em que o PT no estado da Paraíba tinha importantes lideranças e tinha um poder de atuação bem forte, né? A gente tinha um PT aí no estado da Paraíba que era bastante atuante, né? A gente teve um afastamento, muita gente se desvinculou do partido, mas o Ricardo, né, ele tem uma história muito próxima com as lideranças do PT, a história política do Ricardo Coutinho foi, né, do PT. Eu lembro ainda, Robson, né, na época que eu era estudante universitário em Campina Grande, o Ricardo tinha uma base junto de discussão com os estudantes universitários, né, e ele frequentava muito o ambiente universitário, a gente tinha uma relação até de proximidade, assim, de diálogo com ele naquele período, né? Então, eu vejo o Ricardo com uma relação muito próxima. A própria declaração do Luiz Couto, né, demonstra isso, né? Na verdade, eu vejo que o Ricardo, naquele momento, né, quando ele saiu do PT e se candidatou, né, se filiou ao PSB e saiu candidato à prefeitura de João Pessoa, naquele momento, né, ele saiu mais talvez por falta de opção, porque o PT tinha outro candidato, né, que era da preferência para ser esse candidato a prefeito de João Pessoa naquele período. Aí o Ricardo sai do PT, se filia ao PSB e é eleito prefeito de João Pessoa, consequentemente, né, depois ele se elege governador do estado da Paraíba, e aí teve aqueles casos, né, de corrupção dentro do próprio partido, né, do governo do Ricardo, e isso manchou muito a imagem dele, né, e fragilizou muito ele como político, né? Mas diante de um contexto que a gente está vendo aí, Robson, eu acho que ele pode ser um nome forte dentro do partido, sabe? Eu acho que ele tem uma identidade muito maior com o PT do que com outras legendas, né? E aí, tendo o apoio, por exemplo, de algumas lideranças que sempre estiveram dentro do Partido dos Trabalhadores no estado da Paraíba, eu penso que o Ricardo pode ser aquele que volta para o partido, talvez não com aquela liderança que ele já teve em função do desgaste que ele tem tido em relação a alguns casos de corrupção dentro do governo dele que aconteceram, foram denunciados, né? Mas eu ainda vejo o Ricardo Coutinho como uma grande liderança estadual e que, dentro dessas relações que a gente tem hoje, né? Aqueles partidos classificados, né, como partido de esquerda, como é o caso do PT, há uma perspectiva de renovação desses partidos, Robson, e aí eu penso que aí é uma oportunidade grande de tentar, né, melhorar a imagem dele e talvez essa fala do Luiz Couto, né, ela tenha realmente sentido de ser um potencial candidato em 2022, né? A gente tem muita água aí para rolar ainda pela frente, mas são essas configurações que a gente vai percebendo, que vem se desenhando em torno das cogitações políticas para o próximo ano, né? E aí eu penso que é justamente esses momentos já de aproximações de grupos políticos, né, ou de trocas de legendas que a gente já percebe que já começam a acontecer com a intenção das eleições de 2022, que eu acho que promete muita polêmica ainda para a gente nesse período aí, e talvez é o que a gente está esperando nesse cenário que está se desenhando, né, e que me parece que é uma coisa que se evidencia bastante, é a aproximação muito intensa de todos os partidos de esquerdas para
agariar forças aí, né, ou juntar forças aí contra, né, o cenário nacional, né? Eu vejo muito esse cenário dentro dessa perspectiva, Robson. É verdade, né? Ricardo Coutinho, é como você disse, né? Realmente ele tem uma força política e muito forte, né? E especial com a população mesmo. Até porque Ricardo Coutinho, na verdade, ele trabalhou muito, né? Pelo Estado e especificamente aqui pelo Cariri Paraibano, né? Hoje temos estradas asfaltadas aqui, as PBs, nos 4 cantos aqui do Cariri Paraibano, graças a Ricardo Coutinho, né? Bom, mas vamos voltar a um assunto aqui, Hernandes, né, que a gente já vem falando sobre isso, e eu esperava, né, que o presidente da República ele fosse, como prometido na live, né, mostrar provas em relação às fraudes eleitorais, né, mas após aí 3 anos falando dessas fraudes eleitorais, Bolsonaro ele faz uma live e admite não ter essas provas das acusações. Isso já era esperado, né? As provas a gente sabe que não existe, né, Robson? Mas assim, o presidente ele vem batendo nessa tecla aí já tem 3 anos e ele prometeu ontem, né? Essa promessa na live que ele fez ontem, né? Que se dizia que ia apresentar elementos que, né, evidenciava justamente fraudes eleitorais, né? Mas na verdade, Robson, o que a gente sabe, né? Isso não é novidade para ninguém é que o sistema eleitoral brasileiro, aliás, a votação eletrônica no Brasil, ela não tem, de fato, nenhuma comprovação de fraude, né? O presidente ele levantou, né, essa hipótese, né, essa cogitação aí de que nós não estamos num sistema de votação seguro, né, e que cogitou justamente que há fraudes nos processos eleitorais no Brasil, mas na verdade não há nenhum tipo de comprovação, né, nunca houve, né, na minha leitura, Robson, eu acho que, né, nós temos um dos sistemas eleitorais mais seguros do mundo, né, em termos de votação eletrônica, né? Mas na verdade eu acho que não foi grande surpresa para ninguém, né? Quando o presidente cogitou que traria provas, né, apresentaria alguns elementos que evidenciavam fraudes, né? Muita gente ficou esperando justamente alguma coisa e na verdade as próprias palavras do presidente foram essas. Nós não temos nenhuma prova de fraude, né? Que é o que a gente já sabia, né? Então, mas isso gera, Robson, uma polêmica, né? Que eu digo sempre são polêmicas desnecessárias e até um desgaste para o próprio presidente a partir do momento que essas situações se tornam corriqueiras, né? Porque na verdade não foi só em relação à questão da votação eletrônica, mas em outros assuntos também, né, que o presidente ele se coloca, né, questionando ou dizendo que algumas situações acontecem e não apresenta nenhum elemento para isso, né? A gente sabe, né, se há acusação, você tem que ter, no mínimo, algum elemento que possa comprovar, porque são acusações sérias, né? Quando o presidente da República diz que nós temos um sistema eleitoral que é fraudulento, né, ele precisa apresentar alguma prova nesse sentido, para não ficar numa mera cogitação, e isso é até ruim para a sociedade, né, porque um grupo da sociedade, né, fica naquela história de acreditar, né, ou comprar o discurso do presidente e levar para si, e você tem outro lado da sociedade que levanta questionamento em torno disso. Isso foi em relação, por exemplo, ao sistema eleitoral, né, o sistema de votação eletrônica no Brasil. Isso se deu também, no caso do Brasil, nesse momento de pandemia, quando o presidente questionava a vacina, quando questionava, por exemplo, quando defendia o uso da cloroquina, né, em combate ao coronavírus. Então, são situações, né, que eu acho que isso não caberia, por exemplo, né, a uma presidência da República, esse tipo de acusação, desde que houvesse comprovação disso. A partir do momento que há algum tipo bem evidenciado, por exemplo, no caso, né, de uma votação que pode ser fraudada, mas uma mera cogitação sem apresentar absolutamente nenhum tipo de prova, você cria um burburinho na sociedade extremamente desnecessário, inclusive desgastante para a própria imagem do presidente, né? Mas são questões que a gente tem percebido que acontecem com bastante frequência e que, na verdade, não traz nenhum benefício nem para o presidente, nem para a sociedade. Robson.
Na verdade, isso é um assunto, né, que a gente já vem batendo bastante, né? Não tem o que mexer mesmo. Mas vamos mudar um pouco aqui de assunto, né, Hernandes? Olha, com o frio intenso vai aumentar o peso dos alimentos no bolso, né? Mas o gargalo mesmo, Hernandes, é a energia e o combustível que preocupa muito mais, né? Eu me preocupo muito, porque assim, Alson, nos preocupa bastante porque há evidências aí claras de que nós vamos ter novos aumentos, né? Você tá doido. Não, aí Essa é a isso é realidade, algo né? assim que tá sendo esperado de fato, né? Porque, na verdade, se cogitou nesse momento, Robson, é que ali na região sul, né, a gente passando por um período de frio bem intenso, e esse período de frio intenso, né, ele tem feito com que uma boa parte das plantações ali tem sido comprometida e perdida mesmo, porque congelamento das folhas dos alimentos, de frutos, das plantas, né, e que elas não resistem, né, à quantidade de frio, né, o frio intenso que está acontecendo naquelas regiões. Então, há uma cogitação aí, Robson, que vai haver assim uma situação assim em relação à produção agrícola, né, bastante significativo em relação àquilo que se esperava em termos de produção, porque vai se perder bastante produção nesse período, né? E isso, consequentemente vai afetar o preço dos alimentos, né? Mas nada, Robson, comparado ao que a gente vem passando em relação ao preço da energia, né? Dos combustíveis, porque a gente vem passando por um período de aumento bem frequentes e há uma tendência de que esses aumentos virão novos aumentos ainda, pelo menos até o final do ano tá sendo esperado novos aumentos em termos dos combustíveis, né? E em função também, e da energia também, pela condição dos reservatórios de água que se tem hoje, né? Que estão bem abaixo daquilo que era esperado. Então, energia, provavelmente, a gente vai ter mais algum reajuste aí, e os combustíveis também. Então, é aquela coisa, né? A gente fica apreensivo aqui, né? Porque sabe que vai mexer com o nosso bolso, né? Mais do que tem mexido, né? Porque pelos aumentos que a gente tem tido, né? Durante esse ano, e a gente sabe que, né? Até o final do ano se cogita aí talvez 3, 4 aumentos ainda, né, nesse período, então isso vai abalar muito e mexer muito com o orçamento das pessoas, né? Nós falamos essa semana, por exemplo, Robson, aqui, quando a gente falava sobre o quanto o preço dos combustíveis tem afetado, por exemplo, a atividade profissional das pessoas que trabalham com transportes, motoboys e quem trabalha com serviços de aplicativos, né? Porque o preço é muito alto. Por exemplo, você tem um carro hoje que está rodando numa cidade transportando pessoas, né? Qualquer, por exemplo, profissional que você conversa quando pega um tipo de transporte dessa natureza, o relato que ele faz assim é muito preocupante, né? Porque você chega a um litro de gasolina por R$ 6, né? Tem impostos talvez que já passa desse valor, né? Você imagina uma pessoa que roda um carro o dia inteiro, né? Transportando pessoas, quando ele vem tirar um lucro, por exemplo, do que se gasta durante o dia, né? Daquilo que fica em preço, em valor para ele é muito pouco ainda, né? Então, isso tem mexido muito, né? Outro fator também é que esses serviços, né, eles passaram a ser muito mais solicitados durante esse período de pandemia. Os motoboys e os serviços de aplicativos de transporte, né? Então, é uma procura muito grande e, geralmente, eles trabalham num preço bem abaixo daquele que os taxistas trabalhavam, né? Por isso que houve um abalo muito grande em relação, né, à função que os taxistas fazem hoje, porque a concorrência com o serviço de aplicativo hoje, né, em relação ao que se paga de uma corrida, basicamente metade do preço de um táxi, dependendo do horário, né, porque tem essa questão dos horários também, que às vezes o valor cai muito, às vezes fica um pouco mais caro, mas mesmo assim, quando se compara em relação à corrida de táxi, né, o preço é bem mais abaixo do valor de um taxista, né? E aí, claro, né, a pessoa está gastando o combustível na mesma proporção, e isso tem implicações no seu orçamento, né? Então, isso mexe muito, praticamente, não só quem usa o carro para as suas necessidades pessoais, né, mas também quem usa como fonte de gerar algum tipo de renda.
E aí a gente fica nessa apreensão, sabendo que o preço vai vir, mas muito preocupado assim, sem saber como é que vai encarar toda essa situação. Robson. Eu tenho sofrido, viu, com esses altos de preço de combustível, Hernandes. Hernandes, um bom fim de semana para você. Segunda-feira, logo cedo, 7h30 da manhã, o Café com Comentário, e à noite, com seus comentários aqui no nosso jornal da CTV. Bom fim de semana para você. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Robson. Boa noite. Não importa onde você quebrar. Procure a oficina mecânica do Flávio.